Família, ideia de Deus. Amém? Mas antes de falar com você sobre a família, de acordo com a vontade de Deus, a família, ideia de Deus, eu quero falar aqui um pouquinho sobre como é que a sociedade entende a família. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, como é que ela está entendendo a família? Nós sabemos que a família ela tem um jeito tradicional de ser, sim ou não? A família que tem o pai, tem a mãe, a família que tem os filhos, a família que tem o vovô, a vovó, o titio, a titia. Esse é um modelo tradicional de família. Mas ao longo do tempo, nós percebemos que está existindo uma diversidade no conceito familiar. E deixa eu falar aqui para você, quando nós falarmos aqui sobre essa diversidade, este conceito, longe de nós fazer qualquer juízo, o que nós queremos colocar no coração da igreja é que existe um padrão de família dentro do coração de Deus. É isso. Nós não estamos fazendo juízo de valor sobre ninguém. Sobre cada um tem e rege pelas suas escolhas. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos uma Bíblia a seguir, uma palavra a seguir, um caminho a seguir. E nós não podemos ser enganados, ludibriados. Não podemos ser confundidos com as ideias, ideologias que surgem por aí. Olha o conceito e tipos de família. Família é uma instituição social fundamental, composta por pessoas unidas por laços de parentesco, afinidade ou afeto. Até aí tudo bem, sim ou não? Isso é a família. Ela representa o primeiro espaço da socialização do indivíduo, onde são transmitidos valores, normas e comportamentos que o acompanharão ao longo da vida. Existem diversos tipos de família, que variam de acordo com o contexto cultural e social. Os principais são família nuclear, que é aquela família composta por pais e filhos. Família extensa, que inclui outros parentes, como avós, tios, primos, mães, seus filhos. Família reconstituída. Essa família ela é originada de novas uniões, onde um ou ambos os parceiros têm filhos de relacionamentos anteriores. Família homoparental, composta por pais do mesmo sexo e seus filhos. Família adotiva, aquela formada por meio de adoção, criando laços afetivos e legais. Deixa eu falar alguns números para você da família brasileira. De acordo com os recentes estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e outras pesquisas, revelam um panorama detalhado da família brasileira. O Brasil possui 72,4 milhões de domicílios, com um número médio de 2,8 milhões de moradores por residência. Esse dado indica uma tendência... deixa eu melhorar aqui, irmão. O Brasil possui 72,4 milhões de domicílios, com um número médio de 2,8 moradores por residência. Pensa, 2,8 milhões por residência não dá, né, irmão? Amém? Ainda bem que o senhor me corrigiu, senhor Avelino. Eu estou lendo errado aqui. Ora por mim. Então, 2,8 moradores por residência. Quantas pessoas moram lá na sua casa, irmão? Na minha já tem 5. 6 com o cachorro que está lá agora. Misericórdia, um novo membro da família. Então, bom, se a gente for fazer uma estatística aqui, pegar todo mundo e fazer aqui quantos tem na sua casa e dividir pelo número de pessoas aqui, quanto que vai dar? Mas de acordo com o Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, diz que existe 2,8 moradores por residência. Muito bem. Esse dado indica uma tendência de diminuição no tamanho das famílias, que pode ser atribuída a fatores como a queda da taxa de fecundidade e o aumento de números de pessoas que moram sozinhas. Isso é fato. Nós percebemos que nos últimos anos o número de pessoas que moram sozinhas aumentou significativamente. Hoje, eu não sei se você conhece alguém que você vai conversar com ele e fala: e aí, cara, quando é que você vai ter filho? Ah, não, filho é muito caro, eu prefiro ter um pet, um dog. Tem gente que tem porco de estimação. Tem gente que
Nada contra, irmão, pelo amor de Deus. Mas o pastor Lino, quem conhece o pastor Lino? Lá em Orlândia, na nossa cidade, lá na igreja lá que nós temos, é uma cultura na cidade lá, a grande maioria tem pet. Por quê? Porque lá tem acho que 2 ou 3 prédios. Porque o resto é tudo casas, residências, moradias com muito quintal. Então é natural que se tenha muito pet, muito cachorro, né? Então todo mundo tem cachorro. E o que aconteceu? Como o pastor Lino foi enviado para lá para ser pastor de tempo integral, ou seja, ele trabalha em favor da obra, ele não trabalha para a igreja, ele trabalha para Deus da igreja, trabalha em favor da obra. Então o que aconteceu? Os irmãos vão viajar e colocam o pastor Lino para cuidar de quem? Aí um dia ele me chamou, pastor, vem cá me visitar, que eu estou triste, eu preciso de discipulado, porque esses irmãos aqui estão me tirando. Eu sou pastor de ovelha, eu não sou pastor de cachorro. Mas tem gente que gosta de muito pet. Eu, por exemplo, esse mês que passou agora, é o mês de maio, já passou agora, né? Meu Deus, já tem maio, junho, julho, agosto, setembro. Meu Deus, hein? Nós completamos 26 anos de casados, eu e minha gata aqui, ó. 26 anos. Eu quero dar um troféu para ela, porque para aguentar o tiozão aqui não é fácil. Essa mulher que me acompanha, né, já são 30 anos que nós estamos juntos, né, nós namoramos, noivamos durante 4 anos e depois nos casamos. Então são 30 anos. Eu falei para ela, agora você está enrolada, porque eu vivo com você mais tempo do que eu tenho de vida sem você. Então agora é até que a morte nos separe. Se você quiser largar, você vai ter que morrer. Em nome de Jesus, né? Se quiser largar, Maurício, tem que morrer. Porque nós chegamos lá diante do padre, lá do pastor, no dia, ele falou assim, olha, até que a morte os... E naquele dia tinha um monte do quê? Testemunha, irmão, para me ajudar. Se não tivesse ninguém, dava até para dar um gato, né? Mas não dava, porque se não tivesse ninguém, tinha Deus. Como é que eu vou esconder de Deus? Né? Deus é a testemunha, né? E eu quero louvar a minha esposa, a Deus pela vida da minha esposa, que nesse longo, né, dessa vida, aqui na igreja, pastoreando a igreja, nós já estamos desde 2010, então já são 15 anos, né? 15 anos que ela me atura, me ajuda, sofre comigo, chora comigo, dá risada comigo, né? Louvo a Deus pela sua vida, obrigado pelos filhos que Deus nos deu, né? Porque não foi você que me deu, você não tem condição de dar filho para mim, quem deu foi Deus. Se não fosse Deus em mim, em você, nada aconteceria. É assim que é. Então, grato a Deus pela sua vida, muito obrigado. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Muito obrigado. Amém? Mas nós adquirimos um pet. Depois de tantos anos, chegou lá o Léo, cachorrinho de estimação, filho do João Pedro. Pensa num cachorro que está nos ajudando a sermos resilientes, pacientes. Pensa, irmão, é só o sangue de Cristo na minha vida. Ainda bem que eu sou pastor de ovelhas. Então, de acordo com o IBGE, a configuração é essa. Nupcialidade e fecundidade está se observando uma queda. O número de casamentos de pessoas heterossexuais, ou seja, de sexos diferentes, teve um pequeno aumento de 58%. Só que os casamentos homoafetivos, que são pessoas do mesmo sexo, dobrou esse crescimento desde 2013 para cá. E a taxa de fecundidade também, ela está apresentando uma trajetória de declínio, ou seja, não se está tendo filhos como antigamente. As mulheres não estão mais dispostas a ter muitos filhos. Antigamente tinha-se muitos filhos. A minha avó, que já dorme no Senhor, ela teve quanto, pastor Floriano? 19 filhos. Não tem como? É que você não conheceu o meu vô, Mané. Nezinho. 19 filhos, irmãos. Você tem um e está brigando?
Eita bênção! Pois é, a realidade hoje, a taxa de fecundidade no Brasil é de 1,75 filhos por mulher, abaixo da média mundial, que é de 2,5, e do nível de reposição populacional. As condições de moradia e acesso de serviços, em função disso, também sofrem uma série de mudanças, e cerca de 70% dos domicílios brasileiros já são próprios. Olha que coisa legal. 70% dos domicílios brasileiros já são próprios. Antigamente, a gente via que essa estatística, este número, era muito maior de pessoas que não tinham a sua própria residência, a sua própria casa, mas de acordo com a pesquisa, 70% dos domicílios brasileiros já são próprios, sendo que 64% já estão quitados. E o meu não entra aqui nessa, porque eu estou lá naquela do financiamento habitacional. O acesso aos serviços como energia elétrica é quase universal, mas o saneamento básico ainda é um desafio, como acesso à rede de esgoto, tendo caído 4 pontos percentuais em 6 anos. Aqui em São Paulo, a gente não vê muito disso, a não ser que a gente vá em alguma favela que está começando, alguma comunidade que está começando, mas aqui em São Paulo a gente percebe que o saneamento, né, de esgoto, ele funciona, não 100%, mas ele funciona. Mas se você for em alguns estados do Brasil, você vai ver que o saneamento básico não existe. Eu estive em Santarém com o meu pai, no ano de 2013, nós fomos para uma incursão missionária lá, e Santarém é uma cidade fantástica, uma cidade grande, às margens do Rio Negro, junto do Rio Solimões, e na cidade, irmão Washington, não tem saneamento básico. O esgoto, ele é totalmente jogado à deriva. Olha para você ver, né? Então, e na época estava tendo uma luta muito grande, a igreja estava se mobilizando para que, de alguma maneira, o poder público se situasse e entendesse a importância de começar a canalizar e fazer o saneamento básico. A família também tem sofrido muitas transformações sociais e contemporâneas, né? Por exemplo, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Nós ouvimos nos últimos anos sobre o empoderamento da mulher. Quem não ouviu, quem não discutiu, quem não defendeu a sua ideia, né? A mulher tem que ser, tem que não ser, e aquela coisa toda. A gente até falou um pouco disso aqui na igreja. Então, existe um aumento da participação feminina no mercado de trabalho. A independência financeira das mulheres tem alterado a dinâmica do poder dentro das famílias e contribuindo para a ascensão delas como chefe de famílias. Então, hoje, muitas famílias, quem é o chefe, quem conduz, é a mulher, né? E lembre-se, não estou fazendo juízo de valor, irmão. Estou falando aqui, lendo para os irmãos uma pesquisa que eu fiz, né, acerca da evolução da família dentro do nosso país, da dinâmica da família do nosso país. Reconhecimento de novos arranjos familiares. A legalização do casamento homoafetivo é a maior aceitação de diferentes formas de família e tem contribuído para a diversidade dos lares brasileiros. É um dado, isso já é fato no nosso país. Já tem estados que a legalização da homoafetividade, casamento entre mulheres, casamento entre homens, né, do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, isso tem se tornado legal, e isso tem dado uma configuração familiar. Outro dado importante também é o envelhecimento da população. O aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade estão levando a um envelhecimento da população que impacta a estrutura familiar, com o aumento de famílias multigeracionais e de idosos morando sozinhos. O número de pessoas idosas morando sozinhas aumentou assim vertiginosamente no nosso país. Você quer ver uma coisa? Eu gosto de andar ali pela região da Lapa. Minha irmã mora lá, meu cunhado, então quando eu estou com fome, eu gosto de fazer uma brincadeira. Eu trabalhei ali, e aquela região, principalmente da Pompeia para cima, é uma região tomada por pessoas idosas. Muitas casas enormes, casas assim, enormes, e lá tem
tinha, né, um casal, agora morreu a velhinha, só tem um velhinho. Aumentou o número de pessoas idosas. E eu não sei se você percebeu que a qualidade de vida nos últimos anos, ela melhorou, sim ou não? Né? Eu fui para academia essa semana, irmão, o que tem de velho na academia? Eu fico imaginando esses velhos pegando o ônibus, mano, indo para academia. É brincadeira, que pastor preconceituoso. Não, é cheio dos tiozinhos. Eu até convidei o irmão Sebastião. Aí ele falou, não vou porque a Rosa tá novinha ainda. Foi ou não foi, Tião? Então, a gente percebe que a expectativa de vida aumentou muito. A Bíblia fala que chegar nos 70 é lucro. Passou dos 70 é o quê, pastor Floriano? Hora extra. Mas a Bíblia diz que é enfado e canseira, né? Mas não, os velhinhos hoje tá tinindo, irmão. Vai falar pro meu pai que ele é velho, você vai ver o que ele vai falar para você. Outro dia eu falei para ele assim, o senhor tá velho. O João Pedro falou assim para ele, ei, vô, você tá velho. Ele falou, velho tá seu pai. O vô tá tinindo, né? Então, a expectativa, né? Só que um problema alarmante. Como as famílias não estão mais gerando, então o número de pessoas mais velhas está aumentando e essas pessoas estão morando sozinhas, o que incorre em uma solidão. E é um dado para a gente, né? Eu tenho orado aqui, conversado muito com a minha esposa sobre os nossos irmãos mais velhos na igreja. Glórias a Deus, graças a Deus aqui que os nossos irmãos mais velhos, todos têm as suas famílias, os seus filhos. Mas nós temos um caso aqui na nossa igreja, uma irmã que hoje ela mora em uma casa de repouso, né? Quem cuida dela é o Belchior e a Luciana, e ela fica ali naquela casa de repouso, porque a família seguiu os seus caminhos. Então é algo que, como igreja, eu preciso estar atento. Como igreja, você precisa estar atento. E para você me ajudar a tomar uma água, vira para o seu vizinho e fala para ele assim, você vai ficar velhinho, viu? Amém? Então, irmãos, pensando nisso, o que, como igreja do Senhor, o que nós temos que fazer? Nós precisamos estar preparados ou ir nos preparando para, de alguma maneira, quando esse momento chegar na vida dos nossos irmãos mais idosos, a gente poder dar o suporte necessário para que os meus irmãos, nossos irmãos, continuem vivendo a vida como deve ser vivida e não entre nessa estatística de solidão. Amém? Tá ficando claro aí para os irmãos? Tá tudo certo? Eu conversando aqui com a nossa querida irmã Vanésia agora, no café da manhã, ela tem a mamãe dela está bem debilitada de saúde, e ela procurou o serviço público esta semana para dar um apoio para a mãe dela, que não está bem de saúde. A mãe dela é cadeirante, né? Tem uma amputação de uma perna ou das duas? De uma. No outro pé, olha que coisa terrível. E a Vanessa, ela é sozinha, né? Para cuidar da família dela, do filho dela, da mãe dela. E a igreja? Não faz sentido, Vanessa, você ser um membro do corpo de Cristo, né? Ser alguém que participa conosco aqui, e eu saber disso e de alguma maneira nem for lá na sua casa para tomar o café e comer seu feijão. Eu preciso, de alguma maneira, pensar sobre isso. Está fazendo sentido, irmão? Amém? Nós estamos em família aqui. Então, eu preciso pensar sobre essas coisas. Quando eu digo eu estou colocando aqui como um representante seu, como uma igreja, como seu irmão, como seu pastor, o seu amigo. Nós precisamos pensar nesse contexto de família. Então, as estatísticas, esse estudo que a gente faz, é isso que a gente percebe. Outra coisa muito interessante que tem acontecido na mudança da família no nosso país, a tecnologia. A internet e as redes sociais têm transformado a forma como as famílias se comunicam e interagem, ao mesmo tempo em que o acesso à internet ainda é desigual no país. Ou seja, como eu disse, aqui em São Paulo, até no ônibus tem internet, sim ou não?
Mas você vai para outros lugares aí, irmão, fora de São Paulo, né, no norte do país, até tem, mas ainda não é igual aqui, né? A gente sabe da importância da internet, sim ou não? A internet é maravilhosa, irmão. Você quer saber, você quer ver? Hoje pela manhã nós orávamos e orávamos, tinha irmão presencialmente aqui orando, e uma rede de irmãos orando através do grupo de oração, através da tecnologia. Olha como a importância da internet. Aí às vezes você olha assim, não, a internet, pastor, só tem coisa ruim, só tem besteira na internet, pastor, você não sabe os vídeos que eu recebo. Você recebe, irmão, esses vídeos? É mesmo? Você vem aqui para terça para a gente te exorcizar? Para a gente orar pelo seu celular? Não, pastor, a internet só tem pornografia. Você vê os jovens, pastor, só fica na internet, que não sei o quê. Bom, se você está vendo os jovens na internet, é que você está lá nas mesmas salas que esses jovens estão. Porque na minha internet, por exemplo, no meu celular, eu me reuni aqui hoje pela madrugada com os meus irmãos e nós oramos, nos enchemos do Espírito Santo, falamos do amor de Deus, da palavra de Deus, nos lembramos das bondades de Deus. É para isso que a internet serve para nós, sim ou não? Mais ou menos, né, irmão? Ah, não, pastor, a internet também serve para fazer uns pix. É verdade. Oh, é verdade. Amém. Ontem eu estava em casa orando a Deus, né? Os irmãos sabem que nós temos uma obra sendo construída lá na cidade de Orlândia. É uma igreja que nós estamos fazendo lá. O pastor Melo, ele chama aquilo de catedral. Ele fala, é a catedral, né? Eu chamo de paróquia. Ele fala que é a catedral. E é um empreendimento muito bacana. Nós já mostramos aqui para os irmãos. E essa obra, ela é financiada pela igreja, pelas famílias da igreja. Tanto aqui em São Paulo, como em Orlândia, no Brasil e no mundo. Eu já profetizo, no nome de Jesus, que Deus vai levantar alguém lá na Irlanda, lá no Afeganistão, para mandar uma oferta para nós. E aí eu orando, e aí um irmão que já passou por aqui, hoje ele está pastoreando num outro ministério, e ele falou assim, ei, varão, passa seu Pix aí. Eu estranhei, né, irmão? Nunca ninguém me liga pedindo meu Pix para me dar uma oferta. Não sei o que acontece. Só Deus que fala para eu fazer oferta na vida. Glória a Deus. E eu estranhei, né? Aí eu falei, é golpe. É golpe. Aí ô varão, essa oferta é para mim ou para a igreja? Ele, você que sabe, confio em você, onde você destinar. Eu falei, então já vou te mandar o CNPJ aí da igreja, lá de Orlândia, para você fazer essa oferta lá, porque nós estamos construindo. Ele falou, já mandei, olha aí, você transfere daí. Eu falei, é golpe. Tudo isso no celular, irmão. Falando nas mensagens. Eu falei, meu Deus. Aí chega o comprovante, né? Aí liguei para o pessoal do financeiro lá da igreja. Falei, irmão, checa aí na conta da igreja se caiu alguma coisa aí. Aí, irmã, pastor, obrigado pela sua oferta, né? Eu falei, não é minha oferta, não. Foi o irmão que, né, a gente estava orando e tal, e Deus, né? Tudo isso financiado pelas famílias, pelos irmãos. E aí, eu orando, e hoje pela manhã, inclusive, a gente orando, eu me lembrei de uma oração que nós fizemos ainda lá no refúgio do pescador, no terreno que nós temos em Mariporã, que foi doado pela Daiane, que está aí, e toda a sua família, orando, e eu me lembrei que Deus falou conosco ali. E o que Deus falou conosco era o seguinte, que era para que eu dissesse para a igreja que a igreja abençoasse a obra. Porque se a igreja abençoasse a obra, a igreja seria surpreendida de forma extraordinária. E quando o Espírito Santo falou aquilo no meu coração, eu falei, eu não posso. Porque os irmãos vão achar que eu estou labutando em causa própria. Os irmãos vão falar, vão achar, porque a gente vê tanta coisa por aí, eu não é, irmão?
tanta bagunça por aí, e na hora eu tranquei o coração, falei, eu não posso fazer isso, porque os irmãos vão achar que eu estou apelando, ó, dá porque Deus vai te receber, que você faz essa barganha. Eu falei, eu não posso. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, faz prova de mim então, para você ver se não sou eu que estou falando. Ah, irmão, naquela mesma semana, peguei a grana que eu não tinha para a gente dar uma viajada, deixa eu confessar o pecado, e fiz a oferta. Tá. Ô irmão, não demorou um dia, Deus me surpreendeu de uma maneira extravagante. Aí eu falei, eu preciso contar para os irmãos que Deus falou, e se Ele falou, está falado. Aí hoje, eu orando hoje, me lembrando disso hoje na oração, irmão, eu até orei sobre isso. Lembra, João, você estava lá conectado comigo, os irmãos que estavam lá conectados, orei lembrando sobre isso. E quando eu chego aqui na igreja, uma irmã me procura, e ela não estava lá nesta hora, pelo menos conectada na internet, não. Certamente ela estava conectada com o joelho dela no chão, mas na internet ela me chamou, pastor, posso me dar 5 minutinhos aqui? Eu falei, agora ou depois do culto? Ela, não pode ser agora, é rapidinho. Eu falei, pronto. Como diz os irmãos baianos, né? Você vai falar com eles, diz, pronto, é pronto. É, né? Agora. E aí ela falou assim, pastor, há uns anos atrás eu comprei um terreno, eu nem sei por que eu comprei. Eu falei, eu pensando comigo agora, eu sei. E eu não vou morar lá, não tenho meu coração de fazer nada lá, foi um investimento que eu fiz, e eu quero investir esse terreno na obra da igreja. Aí eu falei, vou perguntar para o meu pai se ele aceita. Eu falei, a gente recebe, irmã. E na hora o Espírito Santo falou comigo, lembra da oração? Lembra de quando eu falei com você? Então essa minha irmã, certamente, nos próximos dias vai subir aqui para contar algum testemunho. Amém, irmão? É assim que é. Mas nós estamos falando da internet, sobre a mudança da configuração das famílias, a tecnologia aumentou, e com isso nós sabemos que a família ela está em constante evolução, mas a gente precisa entender que ela está se tornando cada vez mais diversa e plural. As estatísticas demonstram uma clara transição de um modelo familiar tradicional para uma multiplicidade de arranjos, com destaque para o aumento de chefia feminina, a queda de fecundidade e o reconhecimento de novas formas de união. Essas transformações, certamente, refletem as profundas mudanças sociais e culturais que o Brasil tem vivenciado. E o estudo da família se torna fundamental para a compreensão da nossa sociedade. Então, esse foi o pequeno estudo que eu fiz aqui, mas eu queria falar com os irmãos sobre a família cristã, a família de Deus, a família bíblica, a família que Deus planejou, a família que Deus idealizou para nós, a família bíblica. E aí eu quero abrir e pedir que você abra também a sua Bíblia no livro de Gênesis. E o capítulo é o de número 22, e o versículo de número 24. Gênesis 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 22, 24. Isso, obrigado. Vamos ler? 1, 2, 3. Por isso, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, para que eu e você compreenda, Deus estabeleceu uma ideia para a família. A família, ela é constituída por Deus, ela é estabelecida por Deus, cujo propósito principal da família é cultivar outros seguidores de Cristo, adorar a Deus.
É errôneo da minha parte, talvez, achar que Deus criou um homem e uma mulher apenas com a finalidade de procriação. A família não está simplesmente baseada em procriar-se, em fazer filhos. Tanto é que a gente conhece um monte de gente aí que tem 50 filhos, mas ele não tem uma família. Ele não consegue nem voltar para casa. Então, o conceito só de procriação seria errôneo, seria, mas a procriação também faz parte deste processo de família. Então, por isso que Deus constitui um homem e uma mulher. E a gente precisa entender que a família cristã, ela precisa estar fundamentada nos ensinamentos e princípios da fé cristã. E buscar viver de acordo com os valores bíblicos de amor, respeito, compreensão mútua. Embora esse termo família cristã não seja explicitamente encontrado na Bíblia, os princípios e a importância da família são amplamente delineados na Escritura. Uma família cristã ideal é composta por um homem, uma mulher, crentes unidos em casamento, criando filhos na doutrina e no ensinamento do Senhor. Abra Efésios, filha, publica aqui, dá para publicar? Efésios 6:4. Vamos ver o que diz aí, Efésios 6:4. Tá pesado aí, irmão, tá maçante, tá... Quer levantar, fazer uma ginástica? Não, né? Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a gente vê que a família, ela é composta de pais e de filhos, cujo objetivo desses pais é tratar os filhos, criá-los, discipliná-los na admoestação da palavra do Senhor. É importante notar que no mundo imperfeito, nem sempre a família cristã se encaixa no ideal. As famílias cristãs podem ser constituídas por casais sem filhos, mães ou pais solteiros que se esforçam para seguir os princípios bíblicos e criar seus filhos na fé. O que define uma família como boa e cristã é a sua busca por seguir os ensinamentos bíblicos em todas as circunstâncias, clamando a Deus por ajuda e proporcionando um ambiente de estabilidade e crescimento, mesmo em meio às dificuldades. Está bem entendido? Lembra? Não é propósito nosso, nesse período em que vamos estar aqui falando sobre família, tecer nenhum juízo de valor sobre as famílias existentes. Mas é o nosso coração dizer: existe uma família de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o padrão estabelecido de Deus. E se nós observarmos esse padrão e buscarmos diligentemente aplicá-los na nossa família espiritual, a igreja, na nossa casa, na nossa família biológica, certamente nós vamos desfrutar do grande amor de Deus. Avisa os caras lá que tá certo, a gente já ganhou esse campeonato. Irmão, você avisa os caras que já tá ganho, que não precisa. Princípios bíblicos da família cristã, Anderson. Os princípios que regem a família cristã são extraídos diretamente das Escrituras e servem como alicerce para relacionamentos saudáveis e duradouros. Entre os mais importantes destacam-se o amor. Amém? A família cristã, irmã, se ela é cristã, ela ama. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu conheço um monte de família que as pessoas até dizem ser cristã, mas quando você chega lá, irmão, a base não é o amor.
tem cumplicidade, não tem hombridade, não tem lealdade, não tem... É bagunçado. E eles batem no peito, eu sou crente da igreja, né, que vai partir para o inferno. Só pode. Porque uma família sem o amor de Deus, não é o céu que está esperando ela. Então, a base da família ideal que Deus planejou para mim e para você, é o amor. Diga para o seu irmão, amor. Ronaldo, você não está dormindo à noite não? É o amor, Ronaldo. É a base. E o amor, irmão, Coríntios, olha, para lembrar os corintianos. Cadê o irmão Washington? Irmão Washington, te amo, irmão Washington, de graça. O amor tudo suporta. Lembra? Tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor, ele não pensa no outro tentando levar vantagem. O amor, ele não é hipócrita. Ele não é leviano. Não. Quando a gente olha para Jesus, o que é que a gente vê em Jesus? O amor. É ou não é? Irmão, nós já falamos isso aqui, aprendemos isso aqui. Jesus é o amor de Deus derramado no coração das famílias. Então a família que tem Jesus como a sua estrutura, a sua base, ela tem o amor de Deus. Aleluia. Quando eu estou aqui. O segundo princípio de uma família de acordo com a vontade de Deus é a união. A união é fundamental, refletindo a unidade da Trindade. Gênesis 2:24, nós lemos, afirma que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne, simbolizando a unicidade no casamento e na família. Quando eu me casei com a minha esposa, pela misericórdia de Deus, nós, então, começamos a construir uma família. Os meus pais, que amo muito, agora se tornaram os meus familiares. Isso é difícil, né, irmão, ouvir, né? Mas essa é a grande realidade. A minha família agora é minha esposa, meus filhos. E sabe o que vai acontecer, Adriana? Não vai demorar muito? Meus filhos também vão fazer a família deles. Eu não sei se eu vou dar glórias a Deus e graças a Deus, ou se eu vou ficar no canto chorando. É por isso que eu já comprei um cachorro, Maurício. Mas o padrão é este. O homem deixa o pai e mãe e une-se à sua mulher, e tornam-se os dois uma só carne, unicidade. Somos um. Se sua unha estiver doendo, tem que doer em mim. E se meu dente estiver doendo, que pare de doer em mim, doa em você. Brincadeira. Somos dois uma só carne. Quando você olha para a palavra de Deus e você vê a história bíblica, quem que você consegue identificar assim na eternidade, no céu, que mesmo agindo de maneiras assim específicas, é um só? Vamos ver se vocês estão afinados aí. Você olha assim, lá no princípio ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem é que Deus está falando? Jesus, o Espírito Santo. Eles são um. Assim é o homem e a mulher, depois que casam-se. A instrução bíblica é essa: deixará pai e mãe, se tornarão uma só. Então, a união é fundamental e precisa representar essa unicidade da Trindade divina: Pai, Filho, Espírito Santo. Aleluia. Outra coisa que é importante a gente lembrar sobre princípios no seio familiar, no núcleo familiar, é preciso haver respeito e submissão mútua.
Efésios 5 e 21. 5 e 21, filha, por favor. Projeta para nós aí. Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Em outras traduções diz: submetam-se uns aos outros em reverência a Cristo. Isso implica reconhecer a autoridade de Deus e, secundariamente, respeitar e valorizar os papéis de cada membro da família, sem hierarquias de valor, mas de função. Sabe, eu brincando aqui com os irmãos, quem manda lá em casa sou eu, quem grita lá em casa sou eu. Ô irmão, não existe essa questão hierárquica, isso é coisa do homem, do homem sem Deus. O que existe, precisa existir no seio familiar, é a função de cada um neste relacionamento. Os meus filhos, eles têm funções dentro da minha casa, e eu como pai deles, eles como estando debaixo da minha tutela, precisam receber de mim estas instruções. Então a minha função é ser um guarda-chuva sobre os meus filhos e ensiná-los no caminho em que eles devem andar. De tal forma, de tal sorte, a Bíblia me recomenda que a minha esposa, ela precisa receber um amor genuíno da minha parte, se possível, eu dar a minha vida por ela. A Bíblia diz assim, lá em Efésios: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É o que a Bíblia diz, irmão. É difícil ouvir isso, hein, irmão? Tem uma turma aí que não dá para dar vida, não. Mas essa é a instrução bíblica. É por isso que eu falo para minha esposa todo dia: me ajuda a te ajudar. Você precisa me ajudar a morrer por você, amor. Porque essa é a instrução da palavra de Deus. Só que a instrução da palavra de Deus também para minha esposa é: ei, mulher, honre o seu esposo, seja um com ele, para que ele possa aqui também, juntamente com você, ser um guarda-chuva nesta família. Está fazendo sentido, irmão? Observe que a intenção aqui não é fazer juízo de valor sobre ninguém, não, é entender que existe uma família no coração de Deus, e se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos viver o melhor de Deus. Muitas das vezes nós estamos pedengando, nós estamos sofrendo, por quê? Porque nós estamos falhando, porque nós estamos tomando outros rumos, porque às vezes a gente fica ali brigando com a gente mesmo, ou com o cônjuge, ou seja com quem for, é sobre coisas que não é só observar a palavra de Deus, respeito e submissão mútua. Outro princípio muito importante: fidelidade e compromisso. Esses valores são essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros, orientando os membros da família a praticarem a empatia e a compaixão. Eu não sei você, mas é comum a gente ouvir, né, que os relacionamentos de antigamente, eles duravam mais. É ou não é? A gente ouvia, os relacionamentos de antigamente duram mais, os de hoje parecem ser tão superficiais, apenas um contrato e distrato, e está tudo certo, né? Quando na verdade o plano de Deus para nós é que nós sejamos fiéis à sua palavra. Ah, pastor, eu olho para a minha vida, para a minha família e percebo que eu estou, né? E aí, como é que eu faço? Ei, você já está fazendo, você está na presença de Deus. Você tem uma família espiritual que está aqui para te ajudar de alguma maneira, cooperar com você, para que você cresça, avance, e o nome de Deus seja glorificado sobre a sua vida. É isso. Nosso papel aqui não é dizer para você: ei, sua família é assim, você é assado, você é fervido, você... Não, quem é assado, cozido, fervido sou eu, você é uma bênção. Quando eu olho para você, eu vejo você até com asas. Não é o nosso papel, irmão. Mas o nosso papel é ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho para você. Ah, pastor, você já é perfeito, está tudo certo na sua casa? Tá não, irmão.
Os irmãos me conhecem. Tenho 3 filhos e um neto. Ô irmão, com 49 anos, era para eu ter neto? Estou jovem. Mas os irmãos percebem que alguma coisa entrou no meio do caminho? Não era para ter entrado. Ah, faltou em você, Jair? Faltou. Irmão, o que eu sei é que o Senhor hoje está me ensinando no caminho a seguir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro em direção ao alvo. Eita! É princípio do Senhor para mim e para você que Deus precisa ser fundador e centro da minha casa. Amém? Irmãos, eu tenho muitos erros. Se você caminhar uma semana comigo, você vai ver que eu sou muito errôneo, muito falho. Mas na minha casa nós não negociamos alguns valores. E eu acredito que é em função disso que Deus tem nos abençoado de forma gloriosa e poderosa. A Bíblia é clara. Se crerdes e obedecerdes, o que vai acontecer? Você vai comer o melhor da terra. Você vai viver o melhor. Se você crer e obedecer. Então, amor, união, respeito, submissão mútua, fidelidade e compromisso, Deus como fundador e centro. A família foi instituída por Deus no jardim do Éden antes da queda. Ele é o seu fundador. O casamento é uma aliança ordenada por Deus, não uma invenção humana, e é considerado santo e justo. Amém, irmão? Ah, pastor, mas por que disso, por que daquilo, tantas coisas, por quê? A gente viu a pesquisa, o que pode acontecer. Eu quero concluir, irmão, essa primeira etapa aqui. Nós vamos ter muitos domingos aí para falar sobre esse tema, contando uma história que aconteceu aqui no nosso país, alguns anos atrás, saiu em todos os telejornais na época. Diz que uma joalheria, uma casa de joias, para ficar mais fácil de falar, né, irmão? Você fala joalheria, você fala até língua estranha, né? Uma casa de joias, muito famosa aqui em São Paulo, ela foi roubada. E impressionante que essa casa de joias, por ser uma casa muito requintada, com muita gente bacana, inclusive eu comprei essa aliança, mentira, ela se tornou objeto de estudo, porque o sistema de segurança dessa casa é fenomenal. Dificilmente alguém conseguiria assaltar. Olha a estratégia da quadrilha. Eles foram entrando de forma sorrateira para trabalhar. Então entrou um para trabalhar na área da limpeza, entrou um outro e se candidatou para trabalhar na área do café, entrou outro para se tornar um vendedor de joias. Esse vendedor, trabalhando, se tornou um gerente, porque era um cara bom de vendas. Aquele que entrou para trabalhar lá na limpeza subiu de cargo. O que trabalhava no cafezinho, esse também foi visto e foi subindo. E eles foram colocando as pessoas estratégicas em áreas da empresa, da joalheria, da casa de joias. Até que chegou o dia do plano. E o dia do plano não aconteceu em meses. Eles levaram alguns anos estudando a maneira como ia roubar aquela casa de joias. E sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a trocar as etiquetas das joias. Então, por exemplo, tinha uma joia lá que custava 100 mil, eles colocavam 10 mil. Então vinha um outro bandido que fazia parte da quadrilha e levava aquela joia tranquilamente por 10 mil. Ninguém percebendo. Tinha uma joia que custava 5 mil, eles trocavam por uma outra de 500 reais.
E eles foram trocando as etiquetas, trocando, até que chegou um momento, o financeiro olhou e falou: tem alguma coisa que está errada. O que está acontecendo? As contas não batem. A gente teve um número de vendas assim surpreendente, mas as contas não batem. Assim é Satanás no meio da família. Ele entra de forma sorrateira. Ele vai entrando por lugares, por caminhos que a gente nem percebe. E a gente vai dando pequenas legalidades para Satanás operar nas nossas vidas, no meio da família. E hoje, quando eu olho, eu citei aqui o meu exemplo do meu problema com a minha família. E eu avaliando, estudando, pensando sobre isso, qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu deixei que Satanás, de forma sorrateira, entrasse dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meio da minha família. E isso acontece com todos nós. Mas a importância de virmos e recebermos as instruções da parte de Deus nos ajuda a estarmos atentos às etiquetas. Nos ajuda a estarmos atentos às pequenas lacunas que existem no relacionamento familiar. E quando nós estamos atentos, rapidamente nós já percebemos as investidas de Satanás. Se eu perguntar para os irmãos, vocês sabem as investidas de Satanás? Vocês vão dizer: claro que eu sei, pastor. Todos nós sabemos. Então por que é que ele ainda continua tendo êxito sobre nós? Porque às vezes, de forma sorrateira, ele entra. As brechas que nós damos. Eu me lembro, antigamente, era muito comum lá na minha casa, irmãos, antes de eu me casar, eu ainda era uma criança, era muito comum as pessoas irem à minha casa, chamar o meu pai e a minha mãe para expulsar demônios. Hoje o diabo age assim ainda, mas num grau menor, né? Então, quando falava-se de diabo, capeta, demônio, eu já tinha claro como que era, porque muitas das meu pai e minha mãe não tinham com quem deixar as crianças, e ele levava eu e a Arlete para ficar na intercessão. É verdade. Nós tínhamos uma vizinha na época, eu posso contar que ela nem mais está entre nós. Irmãos, essa mulher, ela sofria tanto na sua família, a família era tão desconfigurada, e eles eram conhecedores da palavra de Deus, não eram inocentes, eles sabiam, porque do lado da casa deles tinha meu pai, minha mãe, minha avó, tinham alguns tios meus que oravam, intercediam por eles, no meio dos familiares deles tinham outros crentes, pastores, mas eles viviam dando brechas, e constantemente esta mulher ficava num estado de endemoniamento tão grande, tão terrível, que ela comia fogo, ela comia vela acesa, e eu vi aquilo, então eu já sabia que era o capeta, então eu já identificava o capeta rapidinho, eu já nasci já com esse conhecimento de causa, mas eu percebo que hoje o capeta se modernizou, ele tem as suas estratégias. Hoje ele não come vela, ele te faz acender uma vela. Antigamente era comum, né, irmãos? Hoje ainda tem por aí, né, alguns trabalhos, alguns despachos, né? Outro dia deixaram lá em casa só a farofa e o frango. Eu não peguei porque não tinha coca. Se tivesse a coca... Mas hoje não, o Satanás ele não entra mais assim, ele vem de forma sorrateira, e aí ele entra através da internet, da novela. Deixa eu perguntar para você, quem que matou a Odete Reutemann? Não precisa responder. Você riu? Te frustrou, não frustrou? Final da novela? Frustrou, a irmã Vera falou que frustrou. Mas deixa eu falar para você o que diz o Salmo de número 157. Esse irmão aqui vem para ser pau, professor, vamos retomar o ser pau, hein, mano, 2026, você está enroscado. Os irmãos entendem? Então Satanás vai entrando de forma sorrateira,
Aí, eu sou noveleiro, irmão, se deixar eu assisto mesmo, é que eu não tenho tempo. Mas a gente vai se modelando a nossa casa por aquilo que a gente vê na internet, por aquilo que a gente vê na televisão. Lembra-se dos comerciais? Tem ainda, irmão? Da Doriana? Passa esses ainda? Ah, não, agora eu vi, outro dia eu estava assistindo futebol, aí no meio do futebol apareceu o Michel Teló, a esposa dele, cantando lá, fazendo comercial da Sadia, o Perdigão, sei lá, e eu olhei para a família do Michel Teló, falei assim, até parece que é uma família assim, bonitinha. Vendendo essa ideia de família bonitinha, que, irmão, família bonitinha não tem condição de comprar Perdigão toda hora não, Sadia não, irmão, tanto de força tá... Então a gente vai sendo modelado, doutrinado por essas coisas. Mas no nome de Jesus eu quero convidar você a permitir que o Espírito Santo te ajude contra todos os conceitos e preconceitos da secularidade e venha se encher do Espírito Santo para conduzir a sua família na graça e no conhecimento de Deus. A família é a ideia de Deus. E Satanás não vai trocar a etiqueta das famílias aqui na igreja. Você crê nisso? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia.